Por volta das 9h30, eu estava a caminho do trabalho quando encontrei meu caminho bloqueado por causa de um acidente. Como não tinha escolha, decidi pegar uma rota mais longa, passando pelo parque industrial, que geralmente é bem quieto. Enquanto eu dirigia, vi um posto de gasolina e depois, mais adiante, um carro parado no acostamento com o capô levantado. Tinha um homem ali, perto da porta do motorista, olhando diretamente para mim enquanto eu me aproximava. O carro era um modelo esportivo dos anos 70 ou 80, cor de cobre, e o homem tinha uma aparência que parecia saída daquela época. Ele usava jeans, uma camisa branca com a gola aparecendo por cima de um casaco de couro bege escuro e botas de trabalho. Além disso, tinha um bigode grosso e um cabelo bem estilo lambido, sabe? Ele era grandão, parecia ter uns 40 e poucos anos e tinha cerca de 1,80 m, com um pouco de barriga, mas ainda forte. Quando vi aquele cara, reduzi a velocidade pensando em parar para ajudar, mas algo nele me deixou desconfortável. Ele só ficou me encarando, sem acenar, sem pedir ajuda, sem um sorriso sequer. Era como se estivesse congelado no tempo. Aquilo me deu um arrepio, então, em vez de parar, acelerei e fui embora. Isso era bem estranho para mim, já que normalmente eu ajudaria alguém numa situação assim, mas dessa vez algo parecia muito errado. O mais estranho é que, ao olhar no retrovisor, ele não se moveu, só virou a cabeça para continuar me olhando enquanto eu ia embora. Fiquei me sentindo mal por não ter ajudado, então contei a história para o meu chefe. Ele me disse que eu fiz bem em confiar nos meus instintos. Mais tarde, no caminho de volta para casa, decidi passar pelo mesmo lugar para ver se o carro ainda estava lá. Mas quando cheguei, o carro tinha sumido. Me senti aliviado, achando que o cara finalmente tinha resolvido o problema. Pensei que talvez eu estivesse apenas exagerando. No sábado de manhã, por volta do mesmo horário, passei pela mesma estrada, já que gosto de pegar o caminho mais longo nos finais de semana. Para minha surpresa, lá estava o mesmo carro, com o mesmo cara, no mesmo lugar, do mesmo jeito, parado com o capô levantado. Foi como se ele não tivesse saído de lá desde o dia anterior. Desta vez, quando me viu, ele tirou a mão do bolso e começou a acenar, tentando me fazer parar, mas sem mover os pés. Parecia gritar algo, mas o que mais me assustou foi o olhar dele, vazio, sem nenhuma emoção. Acelerei novamente e ele parecia estar prestes a pular na frente do meu carro para me bloquear. Isso me deixou completamente apavorado. No retrovisor, vi que ele simplesmente voltou para a posição anterior, como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei em casa, liguei para a polícia e contei o que tinha visto. Um amigo policial, que é meu vizinho, disse que provavelmente fiz bem em seguir meus instintos. Ele também comentou que, se eu visse algo assim de novo, deveria sempre ligar para a polícia, pois algo sobre aquele homem parecia muito estranho. No fim, nunca soube quem era aquele cara, mas fico feliz por ter seguido meu instinto e não ter parado. Às vezes, confiar no que sentimos pode nos salvar de algo perigoso, mesmo que não entendamos exatamente o que está errado na hora. História 2. O ônibus. Alguns dias atrás, aconteceu uma coisa bem estranha comigo. Normalmente, eu não pego o ônibus para voltar do trabalho, mas meu carro quebrou e eu não tive outra opção. Era por volta de 18 horas, e eu estava na estação de ônibus, tranquilo, lendo um livro e cuidando da minha vida. Do nada, um homem apareceu e sentou bem ao meu lado. Ele parecia ter uns 50 e poucos anos. Usava roupas bem largas e desgastadas, e o cheiro dele era muito forte, como se não tomasse banho há dias. Depois de alguns segundos, comecei a me sentir mal com o cheiro e o comportamento dele. Ele ficava esfregando as mãos e resmungando algo como "sim, sim, sim". Aquilo me deixou desconfortável, então levantei, fingindo que estava olhando os horários dos ônibus. Fui para um lugar mais movimentado e me sentei de novo para tentar voltar a ler meu livro. Passaram-se uns 5 minutos e eu vi pelo canto do olho que alguém estava vindo na minha direção. Quando olhei de verdade, lá estava ele de novo, o mesmo homem, e dessa vez ele sentou-se ainda mais perto de mim. Continuava se mexendo sem parar e resmungando, só que agora estava falando mais alto. O ônibus estava atrasado e eu comecei a ficar com medo. Apesar de ter algumas pessoas por perto, ele não tinha feito nada direto comigo, então eu não sabia como pedir ajuda. Decidi entrar na fila que estava se formando para o ônibus. Quando olhei de novo, ele não me seguiu, mas estava me observando. O ônibus finalmente chegou e eu comecei a me sentir aliviado. Estava prestes a subir no ônibus quando ouvi uma confusão atrás de mim. Quando olhei, o homem tinha empurrado as pessoas para ficar bem atrás de mim na fila. Meu coração disparou. Eu estava convencido de que ele queria me seguir.
Na hora de escolher um lugar no ônibus, sentei ao lado de uma mulher bem na frente, pensando que, se eu ficasse sozinho, ele certamente sentaria do meu lado. E, adivinhe só, ele ficou logo atrás de mim, resmungando e respirando pesado. Eu ainda podia sentir o cheiro forte dele. Fiquei super nervoso, porque ainda tinha que pegar outro ônibus para chegar em casa. Então fiz um plano. Assim que descesse, eu correria o mais rápido que pudesse até o próximo ponto de ônibus, torcendo para que ele não me seguisse. Para minha sorte, consegui correr e entrar no outro ônibus, que já estava saindo. Nem olhei para trás. Talvez eu estivesse sendo um pouco paranoico, mas essa experiência foi tão estranha que decidi, não vou pegar o ônibus para casa tão cedo outra vez. História 3. O ônibus. Eu sou motorista de caminhão de reboque há muito tempo e acho que vou fazer isso até me aposentar ou até o fim da minha vida. Na época, eu trabalhava em uma empresa de reboque bem pequena, com apenas 2 funcionários. A gente revezava quem ficava de plantão nos finais de semana e naquele fim de semana era minha vez. Era verão e com tantas pessoas saindo, eu estava super ocupado com acidentes e carros quebrados, tanto na cidade quanto nas estradas. Apesar de estar cansado e mal-humorado, eu não ligava muito porque ganhava por comissão. Ou seja, quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Já era por volta de 2h30 ou 3 horas da manhã de domingo. E eu só queria ir para casa quando recebi uma ligação de uma seguradora. Eles me pediram para resgatar um cliente que estava com o carro quebrado na beira da estrada. O local ficava a uns 24 quilômetros da cidade. Eu quase recusei, mas como o destino final do carro era uma concessionária perto do meu apartamento, pensei, por que não? Faço isso rapidinho e vou dormir. Peguei o caminhão e fui. Tentei ligar para a cliente, que chamava Cara, mas ela não atendeu. Isso era normal, então segui em frente. Quando cheguei perto do local, vi as luzes de emergência de um carro, mas havia outro carro parado na frente. Isso me incomodou um pouco, porque eu precisava de espaço para manobrar e carregar o carro quebrado. Mesmo assim, estacionei atrás dos 2 carros. Quando saí do caminhão, vi um homem e uma mulher ao lado do carro. A mulher parecia jovem, bem vestida, com calças de couro e cabelo longo e preto. Já o homem estava com um moletom sujo e parecia bem magro. Eles estavam conversando bem de perto e eu fui até eles para me apresentar. Perguntei à mulher se ela era Cara e ela assentiu. Expliquei que estava lá para rebocar o carro dela. O homem logo tomou a frente e disse que era só um problema de combustível e pediu para eu levar o carro para um estacionamento mais à frente. Isso me irritou, porque eu já estava longe da cidade e meu plano era ir direto para casa depois de deixar o carro na concessionária, que era o destino original. Além disso, para mudar o destino, eu teria que ligar para a seguradora e resolver uma burocracia enorme, o que eu não queria fazer. Expliquei tudo isso ao homem, mas ele ficou bravo e insistiu que eu deveria levar o carro para onde ele queria. A gente ficou discutindo por um tempo, até que eu perguntei para a Cara o que ela queria fazer com o carro. Eu esperava que ela dissesse para ir para a concessionária, mas quando olhei para ela, percebi que algo estava muito errado. Ela estava parada bem atrás de mim, com os olhos arregalados, como se estivesse assustada. Quando perguntei se ela conhecia o cara, ela balançou a cabeça dizendo que não. Naquele momento, percebi que a situação era perigosa. Eu me posicionei entre os dois e disse ao homem que ele precisava ir embora. Ele tentou me empurrar, mas não conseguiu me mover muito. Então, eu empurrei ele de volta com força suficiente para derrubá-lo. Aproveitei o momento, peguei Cara pela cintura e coloquei-a no caminhão. Quando me virei de novo, o homem estava de pé, respirando pesado, mas não fez nada. Ele só ficou lá, me encarando, até que finalmente foi embora. Coloquei o carro dela no caminhão e enquanto íamos para a concessionária, Cara me contou o que havia acontecido. O carro dela havia quebrado e enquanto esperava pelo reboque, aquele homem apareceu e tentou ajudá-la. Ele insistiu tanto que, em um momento, conseguiu destrancar a porta do carro. Ela ficou apavorada e correu para a parte de trás do carro, onde se sentia mais segura, porque os outros carros na estrada podiam vê-la. Quando chegamos à concessionária, os pais de Cara estavam lá esperando por ela. Ela estava chorando e me deu um abraço muito sincero de agradecimento. Seus pais também me deram uma gorjeta de $20. Eu nunca mais vi Cara, mas vou lembrar daquela noite para sempre. Muita gente sonha em ser um herói e salvar uma garota em apuros, mas a verdade é que, naquele momento, eu me sentia apavorado. Eu não sou um cara durão, e aquela situação foi uma das mais assustadoras da minha vida. Agora, sempre que vejo alguém precisando de ajuda, eu não hesito em fazer algo, mas espero nunca mais passar por algo assim.